Você sabia que o ator Tony Tornado foi preso durante a ditadura militar por causa desse gesto? Em 1971, durante o Festival Internacional da Canção, Elis Regina subiu ao palco para interpretar a música Black is Beautiful, Negro é Lindo, uma canção carregada de significado em um Brasil que vivia sob a ditadura militar. O evento, televisionado e acompanhado por uma ampla audiência, tornou-se palco de um dos gestos mais marcantes de resistência negra no período. Durante a apresentação, Tony Tornado, artista e ativista presente na plateia, subiu ao palco e ergueu o punho cerrado, um gesto de luta e resistência amplamente associado ao movimento dos Panteras Negras nos Estados Unidos, que defendiam os direitos civis da população negra e combatiam a opressão racial. Para as autoridades da ditadura militar, que promoviam um mito da democracia racial e negavam a existência de racismo no país, o gesto foi interpretado como uma afronta direta à ordem estabelecida. E a reação foi imediata e violenta. Tornado foi detido ao descer do palco, acusado de incitação à desordem e subversão. E sua prisão tornou-se um símbolo da repressão estatal, a luta contra o racismo e a resistência antirracista no Brasil. Durante o regime militar, líderes negros foram sistematicamente fichados e perseguidos. Documentos indicam que 41 desses líderes morreram ou desapareceram em operações conduzidas pelas forças de repressão, conforme apontam relatórios da Comissão da Verdade de São Paulo. Além das perdas humanas, centenas de prisões políticas e casos de tortura evidenciam a brutalidade com que o regime tratava qualquer forma de resistência, especialmente aquelas que questionavam o racismo e reivindicavam direitos para a população negra. O professor Anderson Figueiredo, mestre em História pela Universidade Federal do Recôncavo Baiano, dedicou sua dissertação aos ataques aos movimentos negros na Bahia durante o regime militar. Segundo ele, líderes negros eram alvo de constante vigilância. Sempre que deixavam as reuniões, eram seguidos e monitorados por agentes da polícia. Foi um período de enorme tensão para todos que militavam nas décadas de 70 e início dos anos 80. E grande parte dessa repressão era baseada em informações obtidas por meio de infiltrações, fotografias e até mesmo interceptações de conteúdos discutidos em encontros. Uma das principais pautas dos movimentos era debater como os negros poderiam se inserir na política para lutar pela redemocratização do país. E essas reuniões, muitas vezes clandestinas, ocorriam em diferentes bairros, sem convocação prévia, justamente para escapar da vigilância policial. E mesmo assim, os arapongas, agentes do regime, infiltravam-se para descobrir o que estava sendo discutido. Quem participava dessas reuniões enfrentava severas consequências. Além de perseguidos, muitos ativistas foram presos ou perderam seus empregos simplesmente por frequentarem reuniões do movimento negro. Houve também uma forte perseguição psicológica que visava minar a resistência dos militantes. Lélia Gonzalez, por exemplo, foi uma das lideranças monitoradas de perto pela ditadura. Seu trabalho como intelectual e ativista, que desafiava as narrativas oficiais sobre democracia racial, foi considerado subversivo. Lélia era constantemente vigiada, suas palestras acompanhadas por agentes infiltrados e suas viagens internacionais eram motivo de investigação, pois o governo temia sua articulação com movimentos negros e feministas fora do Brasil. Nesse cenário, a permanência de Abdias Nascimento tornou-se inviável no Brasil devido à repressão do regime militar e ele se exilou nos Estados Unidos. Da mesma forma, Alberto Guerreiro Ramos foi forçado ao exílio pelo regime e estabeleceu-se nos Estados Unidos, onde prosseguiu com sua trajetória acadêmica e política. E a ideia de democracia racial, amplamente difundida por Gilberto Freire em Casagrande e Senzala, foi incorporada ao discurso oficial durante a ditadura militar no Brasil. Essa narrativa promovia a ilusão de uma convivência harmoniosa entre pessoas brancas, negras, enquanto o racismo cotidiano permanecia intacto e sem enfrentamento efetivo. No campo cultural, a fundação do ELEAIE, o primeiro bloco afro do Brasil em Salvador, tornou-se um marco significativo desse período. Inicialmente, o bloco seria chamado Poder Negro, mas o nome foi censurado pela Polícia Federal, que alegou que a denominação tinha conotação negativa.
A escolha final do nome Ilê-Ayê, Casa de Vida, em Iorubá, simbolizou a resistência e o resgate cultural afro-brasileiro durante esse período. Em 1975, o Ilê-Ayê desfilou pela primeira vez no Carnaval de Salvador, impactando a avenida com sua afirmação negra e identidade cultural. A reação, no entanto, revelou o racismo da época. O desfile foi criticado em uma nota do jornal à Tarde, intitulado Bloco Racista, Nota Destoante. O texto classificava a apresentação como um feio espetáculo e reforçava a retórica da democracia racial ao afirmar: não temos, felizmente, problema racial. E a TV, como um dos principais instrumentos de comunicação de massa durante o regime, reproduzia o discurso do governo de que o Brasil era um país sem racismo, mas a realidade era bem diferente. Na novela A Cabana do Pai Tomás, de 1969, exibida no início do período ditatorial, Sérgio Cardoso, um ator branco, interpretou um personagem negro utilizando maquiagem preta, blackface, e essa escolha evidenciava a resistência em oferecer papéis relevantes a atores negros. O regime militar apropriou-se do mito da democracia racial para desmobilizar e criminalizar qualquer movimento que questionasse as relações raciais no Brasil. A Lei de Segurança Nacional foi utilizada como ferramenta para reprimir denúncias de racismo, classificando-as como atos de subversão e incitação ao ódio, tornando perigosas quaisquer tentativas de abordar a questão racial. E durante esse período de censura, discutir sobre negritude ou criticar as estruturas raciais do país era arriscado para ativistas e intelectuais. Um exemplo emblemático foi o censo de 1970, conduzido sob supervisão militar, que omitiu categorias relacionadas à raça, apagando dados fundamentais sobre desigualdades raciais e dificultando a organização de movimentos negros. Além disso, a estratégia de silenciamento reforçou a visão limitada de que apenas jovens brancos de classe média eram alvos da repressão política. Enquanto isso, a opressão sistemática contra a população negra, indígena e outros grupos marginalizados permanecia invisibilizada. No entanto, a resistência da população negra existiu durante a ditadura empresarial militar. Um dos marcos dessa resistência ocorreu em 7 de julho de 1978, quando milhares de pessoas foram às ruas de São Paulo protestar contra a discriminação racial e os abusos cometidos pelas forças do Estado. O ato, que reuniu cerca de 2.000 pessoas nas escadarias do Teatro Municipal, marcou o início do movimento unificado contra a discriminação racial, posteriormente renomeado como Movimento Negro Unificado. A mobilização foi convocada por meio de panfletos que expressavam as principais reivindicações do movimento negro, incluindo a luta contra o genocídio da juventude negra e a defesa de igualdade de oportunidades. Esses documentos, entretanto, foram rapidamente arquivados pelos serviços de vigilância e repressão da ditadura, que monitoravam atentamente o evento e viam a manifestação como uma ameaça à ordem estabelecida. E esses episódios, tanto o protesto de 1978 quanto o gesto de Tony Tornado, são exemplos do enfrentamento à narrativa de democracia racial promovida pelo regime. Eles demonstram como, mesmo sob vigilância e censura, a população negra encontrou formas de resistir, se organizar e lutar por direitos, pavimentando o caminho para os movimentos antirracistas contemporâneos.